gostoso. Me rendo em teu altar, aos teus pés. Venho declarar que não há outro além de ti. Minha vida em tuas mãos está. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara e me liberta. Eu tenho um Deus que perdoa o mais pobre pecador. Eu tenho um Deus que me levanta e me faz mais que vencedor. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, pois eu confio em ti. Todos os meus dias, todos os meus sonhos pertencem a ti. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara, me liberta. Eu tenho um Deus que perdoa o mais pobre pecador. Eu tenho um Deus que me levanta e me faz mais que vencedor. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara, me liberta. Eu tenho um Deus que perdoa o mais pobre pecador. Eu tenho um Deus que me levanta e me faz mais que vencedor. Eu tenho um Deus que me levanta e me faz mais que Lindo esse louvor, maravilhoso. Deus é maravilhoso, inexplicável, incomparável. Maravilhoso é o nosso Deus. E é por isso que a gente vive aqui convidando você a viver suas próprias experiências com Ele, porque viver de ouvir os outros falarem é uma coisa. Agora, viver suas próprias experiências é maravilhoso. Que bom você estar aqui, querida Bruna. Olha, eu quero que você deixe o contato para o pessoal, para agenda, enfim. Tá ótimo. O telefone para contato é o 2453-7140. E nós temos também o site www.brunakelly.com para você acompanhar o trabalho para a glória de Deus. Amém. Beleza. E aí tem oportunidade também no site, no telefone, de fazer convites? Enfim. Tem também o site, tem telefone, tem Ok. outros telefones para fazer Bacana. contato. A gente vai ouvir já já a Bruna Kelly cantar mais uma vez, mas agora a gente vai caminhar para o nosso bate-papo. Antes, porém, tem um filme muito legal, uma indicação para você. Veja. Ralph é o vilão de Concerta Félix Jr., um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, Ralph gostaria de receber uma atenção maior de Félix Jr. e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem mesmo o tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, ele promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói no peito, no intuito de mostrar seu valor.
É o início da peregrinação de Ralph por outros jogos, em busca de um meio de obter a sua sonhada medalha. Curta na tela, Detona Ralph. Então, vamos pensar aí em qual a linguagem, qual é a língua que estamos falando dentro de casa, meninas. Adriana, pastora Adriana, como a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente deu fez aquela introduçãozinha. Muitas vezes o ambiente familiar é um ambiente, e Vânia, é um ambiente assim que está confuso, a comunicação está truncada, né? Tem ruídos na comunicação, e é preciso a gente se dar conta disso, porque às vezes a gente não está se dando conta, a gente simplesmente não entendeu, deixa para lá. E aí a coisa parece que se avoluma, Adriana, fica grande demais, e os relacionamentos ficam absolutamente depois, cada um fica... frios, distantes, né? Num lugar, né? Parece que se constrói um muro de proteção ao redor de cada um, e a gente vai se isolando, tudo porque a comunicação está complexa. Isso, assim, é muito comum, né? Tem sido uma coisa que eu tenho sempre prestado muita atenção em mim, né? O Carlinhos tem uma mensagem que ele fala que o ofendido se afasta, né? Aquele que foi magoado, aquele que não foi entendido, ele tem quase que uma proteção de se afastar. E eu vejo muito que nos relacionamentos dentro de casa, como fora de casa, é o que acontece, né? Você não foi bem compreendido, você foi magoado, você se afasta. E se você permite que esse afastamento vá tomando 1 dia, 2 dias, é o que a palavra ensina. Não deixa passar para o dia seguinte, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou até sobre o desentendimento. Eu acho isso muito próprio, muito perfeito, o remédio perfeito, porque não deixa espaço para você criar fantasia ou criar situações que não existem. Mas o que eu vejo muito é assim, dentro de casa, é essa percepção que a gente tem, né? E eu acho que Deus nos deu esse talento, né? A gente é o eixo, é o para-raio, né? É a antena. Eu acho que toda essa coisa da comunicação, ela passa muito por nós. Eu vejo isso na minha casa, assim, como o papel de criar o ambiente propício para uma conversa, seja minha com os meus filhos ou do pai com o filho, né? Eu me vejo muito nesse papel de criar o ambiente, né, propício. E lá em casa a gente tem uma coisa muito interessante, a cozinha é o lugar da conversa. É muito engraçado. E assim, eu estou fazendo alguma coisa, agora eu fiz um retorno à cozinha, né? Eu estou voltando a esquentar um pouquinho a barriga no fogão, né? Então, fim de semana, eu estou muito ali inventando alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu voltei a curtir isso, né? E tem sido um tempo muito precioso, porque os meninos me procuram na cozinha, e aí as conversas vão fluindo assim... Olha, mãe, aconteceu isso e aquilo, ou não aconteceu, enfim. Então, a conversa tem sido muito em torno daquilo que a palavra, né, a Bíblia fala muito da ceia, da comunhão e da comida ser esse ponto, muitas vezes, engraçado de encontro, que você está falando, né? isso, porque, por exemplo, assim, existem estudos que falam da relação da hora do alimento a uma coisa de você estar mais espontâneo, menos na... defensiva, sabe? Uma coisa de você estar mais aberto. Até porque você está num momento de prazer, então, porque a comida sempre traz esse prazer. Porque o alimento tem uma relação com o acolhimento, com o aconchego. Daí que eu acho, assim, muito importante, né, o fato de nós nos reunirmos. Eu ainda preservo muito isso na minha casa. Sempre que possível, nós fazermos as refeições com aqueles que estão em casa, né? E assim, eu vejo que a refeição é um momento abençoado. Então, na minha casa, a gente tem por regra, assim, naquele momento, ou naqueles momentos, a televisão, ela é desligada, porque é um momento da família. É um momento onde nós vamos nos abrir e contar aquelas coisas que, se é no jantar, o que está acontecendo durante o dia, o que a gente espera para aquele dia, no café da manhã. Legal. Enfim, eu vejo assim que é preciso a gente ter cuidado, né? Nós que somos pais, né? Mãe e pai, nós precisamos ter esse cuidado, porque atualmente os filhos também ficam muito só com os pais ou só com as mães nos nossos relacionamentos, né? Ou os aparelhos eletrônicos, seus aparelhos eletrônicos. Então é preciso que nós propiciemos um momento em que estejamos reunidos, né, para falarmos dos nossos assuntos. Que as famílias têm as suas particularidades, né?
Tem a sua linguagem própria, às vezes, inclusive. Agora, cada um tem uma linguagem, né, pastora? Eu vejo assim, esse momento eu acho que a gente vai criando e que ele é muito importante porque, como o meu universo é muito masculino, né, eu vejo muito essa dificuldade que os homens têm de compreender os sentimentos. Então, eu vejo que muitas vezes não compreendem os nossos sentimentos e mesmo os sentimentos deles, muitas vezes, eu falo dos meus filhos, né, tá confuso. Então, esse lugar de muitas vezes você puxar o fio e fazê-los entender o sentimento, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Por que a agressão? Você está frustrado com o quê? Qual que é o seu sentimento que você está jogando nisso? Eu acho que a gente tem que ter esse papel de ser essa legenda, né? Essa sabe? Eu acho que de ser essa legenda mesmo, muitas vezes, para propiciar uma comunicação clara. E a gente precisa parar um pouquinho de falar e se propor a escutar. Agora, a escuta é desarmada. Sabe? Aquela escuta livre, aquela escuta sem já elaborar conceitos e preconceitos sobre o que o outro vai dizer. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas se a gente não se exercitar, não acontece. Porque é um momento e eles não delicado, se abrem, né? Porque vou falar isso como mãe, vou falar isso como pai, vou falar isso... Não, já sei que se eu falar isso... né? Então, eu acho que esse lugar nosso também de ser um ouvido neutro, né? É difícil, não é fácil não, porque a gente está sempre... Eu acho que pode ser até um ouvido que escute e não precisa nem estar totalmente na neutralidade, né? Mas que a gente escute numa disposição, Vânia, de deixar o outro ser o que ele realmente é. Entende? Porque, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo filosofar aqui? Tá certo. Não é filosofar. É assim, por exemplo, eu estou escutando minha filha. Aí, eu estou escutando ela, mas já estou aqui pensando o que eu vou dizer, como é que ela tem que ser, como é que eu faria no lugar dela. Mas espera aí, deixa eu me desarmar disso, deixa eu abandonar isso e deixar ela falar. De repente, ela não precisa nem de uma resposta minha. Ela mesma vai criar a sua resposta, né? Não é por aí? Com certeza. Mas eu vejo assim, a nossa comunicação, ela é carregada de emoção, né? Sempre. Nós estamos aqui nos comunicando e nós estamos carregados de uma certa emoção, né? Sim. Então, a nossa apreensão em falar, em responder, ela é natural. E também é natural que a gente se coloque de uma forma mais passiva para poder saber ouvir a Márcia, saber ouvir a Adriana, não é? Para que as nossas respostas elas sejam claras para quem está nos ouvindo, né? Você estava comentando, pastora, do não verbal, né? Quando eu falo muito neutra, é muito interessante assim, porque eu sou muito expressiva no meu rosto, né? Não entendi o que você Então, quer dizer. o meu olhar, ele fala muito, o franzir da testa. Meus filhos me conhecem muito. É porque o nosso corpo fala, né, Adriana? Muito, então, fala até mais. É porque então, para ela pode ser um exercício muito difícil manter-se neutra. Não, então, assim, né, tem momentos que eu falo algumas coisas para mim que eu tenho que fazer aquela cara assim de paisagem. Entendeu? Porque se você cria muitas vezes, você dá aquela, né, aquela franzida, ou você já pronto, opa, não, parei aqui agora, né? Então, assim, eu acho que a gente é uma busca mesmo esse lugar, como você estava falando, de ouvir o outro e realmente não ficar pensando numa resposta que estão esperando de você ou naquilo que você acha correto, mas esperar o outro colocar e colocar o sentimento. Eu acho que o que dificulta muito a comunicação é usar muito a razão e não o sentimento. Eu acho que quando você começa a expor o sentimento, é muito mais fácil para o outro entender o seu lado e estar junto com você no sentimento do que tentar ir pela razão. Porque agora, é tão interessante, só fazendo assim uma abordagem ainda sobre o que tu estás falando, o meu marido me coloca assim, Vânia, você tem que deixar um pouco a emoção de lado. Eu já sou muito emotiva, entende? Então, para eu ser racional é difícil, entende? Nós estamos aqui falando e as pessoas são assim, não é? E como nós precisamos construir em casa uma forma de comunicação.
né? Você está falando uma coisa muito legal, porque assim, quando a pessoa chega dentro de casa para você dizer assim, você precisa deixar isso, você precisa deixar aquilo, você precisa ser assim, você precisa ser assado, eu fico um pouco preocupada com essa caminhada aí. Formato, né? Porque você nunca vai conseguir que o outro seja exatamente como você idealizou. Ele não vai acontecer. A gente precisa respeitar. Respeitar. No teu modo de ser, você tem algo de bom que eu posso compartilhar. Com certeza. Eu insisto na coisa da escuta, da gente desenvolver isso, treinar isso. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa treinar isso. Por quê? Porque muitas vezes o que vai ser dito não está nas palavras. Não vão estar nas palavras. O que está sendo dito não está na palavra, que é no não verbal. Exatamente. Porque no momento em que você está escutando, você se propõe a escutar, você se propõe a olhar, a enxergar. Porque ouvir também é uma forma de falar, né? Por exemplo, na música, eu sou professora de música, então a pausa, o silêncio é música. É música, né? É importantíssimo. Então, quando nós nos calamos, às vezes a gente está falando muito mais. E é preciso saber calar-se, né? Isso aí é um aprendizado. E a gente tem que passar isso para os nossos filhos, ensinar também a calar-se quando for. Até mais importante, até é perspicaz até, às vezes, calar-se, né? Porque às vezes você vai ver, Adriana, um pedido de socorro Nos olhos, sem né? palavras. Sem que as palavras sejam colocadas. É uma lágrima verdade. que corre e tu já sabe o que pode estar se passando, né? Me remete ao salmista quando diz que Deus consegue ler as nossas lágrimas. Existe um salmo que fala sobre isso, as nossas lágrimas contidas num odre, em que o Senhor consegue ler o que está ali. Isso é lindo, né? Maravilhoso, é filosófico, né? Porque a vida é feita de filosofia, de poesia, né? São formas das quais a gente se comunica, né? Eu acho que é fundamental a gente deixar as coisas acontecerem dessa forma, né? Agora, eu vejo muito assim no relacionamento e que algo que eu tenho prestado mais atenção, é esse movimento muitas vezes que a gente tem de se proteger. Quando alguma coisa acontece que você não gosta, você se protege, talvez porque você tenha desistido da comunicação. Isso é uma coisa muito comum dentro de uma casa, muitas vezes no casamento, muitas vezes nos filhos. É você desistir da comunicação. Eu sei que se eu falar isso, a pessoa vai reagir assim. Né? E eu acho que isso é um momento que a gente precisa aprender também a se ouvir e desarmar, porque às vezes você vai ficar surpresa com a reação do outro, né? Eu experimentei algumas coisas esses últimos dias e eu tenho lido um livro sobre relacionamento, sobre casamento, que é muito bom, que é Limites no Casamento. E ele fala muito sobre essa expressão de você se colocar diante do outro, para o outro, porque muitas vezes ele está ignorante do que você está sentindo, do que você está pensando, da sua emoção. Então, que você cria um afastamento que impede cada vez mais a comunicação, é aquele castigo, né? Não me ouviu, não me entendeu, então vamos nos separar. Tá? E quanto mais... Vou dar um gelo nele, vou dar um gelo nela, né? Aí, enfim, né? Os gelos são de várias formas, né? Mas assim... como isso é danoso e como isso é muito prejudicial. O silêncio, muitas vezes, quando você está quietinha, eu acho importante, eu acho que a gente precisa desses momentos, dessa comunicação com a gente, né? Diferente da comunicação familiar, da né? introspecção, que é diferente. Mas o grande perigo da família da comunicação, eu vejo essas distâncias que vão se formando. Eu sei que fulano é assim. A gente não sabe nada, na verdade. Agora, isso é bom que você está dizendo, porque, Vânia, já que ele não consegue, ou meu filho, meu marido, minha filha, não consegue, Adriana, me entender com palavras, então a gente pode agir também. Se você estiver agindo com distância, você está falando desprezo. Desprezo. Agora, se você, em algum momento, você pode também falar fazendo alguma coisa, por exemplo... Atitudes, né? Sei lá, vou fazer um mousse. Claro, vou comprar uma flor. Vou comprar uma flor. Né? Uma rosa que eu colhi ali.
Não vou mandar uma consigo- frase, sabe? Vou dar ô tempo Márcia? para ele ou É. para ela, né? Vou dedicar, é muito Nós, interessante. cada uma de nós tem uma forma de se comunicar, né? Então eu gosto muito de escrever. Então é muito bom. Quem gosta de escrever, eu sempre me comuniquei com o meu marido em momentos de conflito, porque isso acontece sempre, né? Através de uma carta. Eu mando uma carta, eu mando bilhete, eu leio alguma coisa, escrevo, ou então leia isso em algum livro, entendeu? E aquilo eu acho que bate, né? Aí Legal. ele também tem uma resposta, aprende a dar uma resposta. Eu acho isso uma coisa... são formas de comunicação que a e que a gente... linguagem, ela passa A por- gente precisa pensar assim, a gente precisa pensar, abrir a nossa mente, pensar com a mente mais livre de Exato. alguns parâmetros, de algumas fórmulas que a gente Claro. inventou. As palavras, você pode comunicar o que você tanto quer com uma atitude doce, com uma atitude acolhedora, com uma carta, com o fazer alguma coisa. Uma música, uma poesia, música, uma poesia. né? E aí você começa a entrar no contato com o outro a partir não só do que você coloca em termos de Verbalmente, fala. E essa é uma ideia para você. E aí afinar essa linguagem, todo mundo se entender dentro de casa. É. A gente vai continuar esse programinha, já já a gente volta depois do intervalo.